Agora vamos para a resolução de questões de estruturas organizacionais, onde você vai perceber que se você saber o conceito, você acerta qualquer tipo de questão. Separei aqui as questões de FCC dos últimos concursos de TRT. Primeira, na coordenadoria de... Opa, deixa eu voltar aqui, já comecei fazendo bagunça. Na coordenadoria de um determinado órgão público, a opção por uma estrutura matricial deve-se ao fato de que de uma de suas principais características consistir em... Então, o que ele quer saber? Uma das principais características da estrutura matricial. A. Alto grau de formalização. Então, formalização. Estrutura matricial tem um alto grau? Não. Segundo, interrelacionamento de especialidades. A palavra interrelacionamento é uma daquelas que você vai grudar quando você pensar em estrutura matricial, que é uma estrutura que ela possui esse interrelacionamento entre os departamentos ali que são estipulados, ok? Essa é uma das características. Unidade de comando hierarquizada. Né? Essa não é uma das principais características ali da matricial, justamente porque ela possui essa inter-relação entre essas especialidades. Especialização elevada, não, especialização é uma palavra que você sempre vai vincular à estrutura funcional, ok? Não elevada. Tem especialização na matricial? Tem, mas elevada? Não. Comunicação verticalizada? Também não. Justamente por você ter esse interrelacionamento entre as especialidades, isso significa que você vai ter uma comunicação mais horizontal e não vertical. Ok? Então, resposta certa, letra B, mais uma vez, pega a palavra onde falar de interrelacionamento de especialidades, você vai falar de estrutura matricial. E aqui é a junção, né? Quando se fala de especialidade, você pensa mais em funcional, que é matricial, que é funcional, mais uma daquelas lá da divisional. Então, você junta as duas coisas, beleza? Interrelacionamento entre as especialidades, estrutura matricial. Vamos para o próximo. Essa foi moleza. Edgar Schein define a organização como uma coordenação racional das atividades de certo número de pessoas que desejam alcançar um objetivo comum e explícito, mediante a divisão das funções e do trabalho e por meio da hierarquização da autoridade e responsabilidade. A literatura aponta diferentes modelos de estrutura organizacional, entre as quais denominada estrutura matricial, que tem entre suas características... Então, o que ele quer saber aqui? Qual é uma das características aqui abaixo da estrutura matricial? Por que eu não marquei uma palavra aqui em cima? Porque quando ele está citando alguma coisa aqui, um conceito, que é o que ele fez aqui, você não tem que marcar nada. Isso aqui é só uma enrolação da FCC, beleza? O que ele quer saber é exatamente isso. Não precisava ter lido nada em cima, né? Mas tem que ler, tá bom? Toda questão você tem que ler. Só não vai marcar nada. Qual é uma das características da estrutura matricial? Pronto. Uma das características pode ser existência de órgãos com duração limitada a determinado projeto. Né? Então, essa é uma das características da estrutura matricial, que pode ser a funcional, mais a por projetos. E aí, se você souber o conceito de projeto, você sabe que projeto sempre vai ter unidades com duração limitada. Então, a questão está verdadeira, já matamos aqui. A letra A é uma das características. Vamos para as outras. Criação de órgãos de forma aderente à matriz de risco de negócio. A primeira coisa quando eu leio uma frase, uma afirmação alternativa dessa, é pensar assim, alguma vez na minha vida eu ouvi falar disso aqui? Não. Então, você já pensou em tipo de estrutura relacionado, né, à matriz de riscos do negócio? Cara, você nunca vai ter ouvido falar sobre isso aqui. A FCC gosta muito de colocar umas coisas assim que não tem nada a ver, entendeu? Um órgão central a qual se vinculam órgãos setoriais. Né?
pelo próprio desenho da estrutura matricial, você sabe que não tem a ver com órgão central e que se vincula a órgãos setoriais, né? Pelo próprio nome já diz, ela é uma estrutura em desenho de matriz, ok? Então também não tem nada a ver com isso, também está errado. Departamentalização por matriz de especialidades, aqui é onde a FCC vai querer te confundir, eu tenho absoluta certeza que muita gente marcou isso aqui, tá bom? Então, a Alessandra falou que a estrutura depende ali do tipo de departamentalização? Sim. Só que na estrutura matricial, assim como na departamentalização matricial, né, não é porque você faz uma departamentalização por matriz de especialidades. Ok? Porque se for só uma departamentalização por matriz de especialidade, seria uma departamentalização funcional. Aqui a gente tem a mescla, né, da funcional, que é por especialidade, mais um outro tipo de departamentalização, tá bom? Então, aqui não é por matriz de especialidade. Essa seria uma alternativa da departamentalização funcional. Existência de órgãos de primeiro nível encarregados de produção e comercialização. Então, aqui outra parte viajante, né? No tipo de estrutura, a gente não fala sobre primeiro nível, segundo nível, terceiro nível da organização. Então, não tem nada a ver isso aqui. O que poderia confundir era entre D e A, mas é só você pensar, tá ok? Bem sobre o conceito de matricial. Se responde a questão. Vamos para a próxima. Sobre as estruturas organizacionais, considere 1. O grupamento de atividades o grupamento das atividades de uma entidade em órgãos é efetuado de acordo com critérios de departamentalização, que, entre outros, podem ser por produtos, por clientes ou por área geográfica? Sim, né? Esses não são os 3 tipos de critérios de departamentalização que existem. Então, a número 1 está verdadeira. Dentre as relações formais verificadas na estrutura organizacional de uma instituição, pode-se citar a autoridade de linha, ou seja, aquela exercida pelo chefe de um órgão diretamente sobre seus subordinados, né? Beleza, né? Então, dentre as relações formais, que aí dentro de tipos de estruturas organizacionais, você vai estudar ali relações formais, informais, né, dentro de organização, verificadas na estrutura, pode citar autoridade em linha. O que é autoridade em linha? Aquela que o chefe, né, tem diretamente sobre o seu subordinado. Então, perfeito também. Esse é o conceito de linha. Então, quando você tem ali uma estrutura onde toda ela segue, né, a autoridade de linha, você tem uma estrutura somente em linha. É óbvio. 3. A denominada estrutura matricial, tá aqui, sublinha, descrita por Fayol, pressupõe no primeiro nível de departamentalização as funções de produção, comercialização, finanças e administração. Então, a gente já aprendeu que quando se fala em estrutura, você não fala qual a função dos departamentos. A gente está preocupado em qual critério de departamentalização foi utilizado. Isso aqui são critérios? Não. Então, não tem nada a ver. Essa está falsa. Então, 1 e 2 estão verdadeiras. Alternativa C. Moleza. Vamos para o próximo. Sobre as estruturas organizacionais formais, considere a criação de uma unidade organizacional staff na diretoria demonstra tendência de perda de inovação na gestão pública. Primeiro, a criação de uma unidade organizacional de staff. O que é staff? Ali de assessoria. Demonstra tendência de perda de inovação? Claro que não, né? A criação de uma unidade de staff não tem nada a ver com o incentivo da inovação, muito menos com a perda da inovação. Beleza? Então, essa número 1 está totalmente errada, não existe essa relação.
2. Um dos tipos de departamentalização é o funcional, pois permite otimizar recursos e aumentar a especialidade. Sempre quando a gente fala em aumento de especialidade ou em especialização, estamos falando do funcional. Então, obviamente, essa questão está verdadeira. Veja que ele falou em departamentalização. Aqui é aquele tipo de questão que ele vai mesclar as duas coisas. A representação gráfica da estrutura organizacional é feita pelo fluxograma, que é reconhecido juridicamente de fato e de direito, né? Aqui é aquela, daqui para cá é só injeção de saco, né? Mas o que pode confundir? Fluxograma, você sabe que não, é feito pelo organograma, né? Fluxograma está ligado a processos. Tipo de estrutura, você pensa sempre no organograma, que é o desenho do tipo de estrutura. Então, você está falsa. Em um processo de achatamento da estrutura organizacional, tende-se a um aumento de amplitude de controle das chefias. Então, o que você tem que saber aqui? Quando há achatamento, amplitude de controle? Sim, achatamento é você pensar numa estrutura mais horizontalizada. Ou seja, um chefe vai ter mais subordinados, ou áreas, né? Subordinado não é só o funcionário, tá ok? Então, você tem áreas subordinadas a ele. Então, quando você fala em amplitude, você está falando de algo horizontal, beleza? Então, com certeza, ela está correta. Então, a gente tem aqui corretas 2 e 4. 2 e 4 é a letra D. Mais uma questão só com conceitos facinha. Próxima. Em busca de inovação, algumas empresas têm utilizado um modelo de estrutura organizacional diferenciado dos demais, que permite, por exemplo, a integração horizontal entre as áreas funcionais da empresa. Então, você sabe que ela tem áreas funcionais. Para autores como Vasconcelos, resume-se em: quando duas ou mais formas de estruturas são utilizadas simultaneamente sobre os mesmos membros de uma organização, este modelo denomina-se, então, fácil, né? Quando você tem duas ou mais formas de estrutura, a gente sempre vai ter a estrutura matricial. Fechado? Aí o que confunde aqui, né? Terceirização, viagem. Organograma, viagem na maionese. Estrutura em staff. Bypass, você nunca ouviu isso na tua vida, esquece. Muitas pessoas poderiam ter marcado aqui estrutura, linha e staff. A gente sabe que, lembra que eu falei, linha e staff é a estrutura em linha mais uma estrutura funcional. Aqui ele está falando de duas ou mais formas de estruturas são utilizadas simultaneamente, né? Falando sobre estruturas organizacionais que envolvem inovação, então, obviamente, sempre a palavra inovação, aumento da complexidade, você sempre vai linkar isso aí com estrutura matricial. Beleza? Então, só você lembrar do conceito. Linha staff é linha e mais uma funcional. Estrutura em linha vai ser sempre uma estrutura mais rígida, que não tem nada a ver com inovação. Mais uma questão aí para nossa conta. Estrutura organizacional é, letra A, o conjunto de tarefas desempenhado por uma ou mais pessoas servindo como base para a departamentalização. Então, você sabe que não, porque quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente está falando do todo. Quando a gente fala de tarefas, a gente está falando de parte. Então, nada a ver. A posição hierárquica que uma pessoa ocupa na empresa e o conjunto de atribuições a ela conferido. Viagem também, mas posição hierárquica, parte. Conjunto de atribuições, parte. Estrutura é todo. A forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Perfeito, né? Aqui a gente está falando do todo, das atividades de uma organização. Visão do todo. Como que essas atividades vão ser divididas, organizadas e coordenadas? É isso exatamente que é definido na estrutura organizacional.
D, a cadeia de comando que se inicia nos gestores de topo e segue até os trabalhadores nos gestores, passando efetivamente para os níveis da organização. Pensar na estrutura organizacional, você vai pensar nesse tipo de cadeia de comando? Não, está errado. A guia de conduta estável e de longo prazo, estabelecida para dirigir a tomada de decisões, sabe, não tem nada a ver com isso, guia de conduta também é partes. Então perceba que, para você acertar, né, essa questão é só saber quando eu estou falando de parte, quando eu estou falando do todo. Se a questão estiver falando somente do todo, como a letra C, ela se refere à estrutura organizacional. Beleza. Mais uma. Essa daqui a FCC adora. Considere as informações abaixo. Vamos lá. Tipos de estrutura com características. Então, ele tem aqui funcional, matricial e projetos. Vamos lá. Busca a combinação dos outros dois tipos. Né? Então, quando falar em combinação, você sabe que é matricial. Né? Então, aqui a gente está na 2. Divisão de áreas dentro da empresa por especialização. Pensou em especialização, você vai pensar em funcional. Projetos, áreas de atividades e o pessoal recebe atribuições temporárias. Sempre quando tiver a palavra temporária, está falando por projetos. Então, aqui, o número 3. A correta relação é, então vamos lá, número primeiro, não, é o contrário, né? 2, 1. 1, 2 e 3, 3, né? Que é a letra A. Fechou? Tá vendo? É só você pegar palavras-chave. Mais uma. A estratégia, estrutura organizacional e processos administrativos são os fatores que compatibilizam a arquitetura organizacional. No contexto da estrutura organizacional, considere. Então, daqui para trás, só enchendo linguiça. O que ele quer saber a respeito de estrutura organizacional? As unidades de trabalho são os projetos. É para você considerar, tá? Não é para você marcar verdadeiro ou falso, não. Ó. Considere. Então, tudo abaixo está certo. As unidades de trabalho são projetos. Os órgãos permanentes atuam como prestadores de serviços nos projetos. Então, ela também possui órgão permanente. A organização de cada projeto é temporária. É óbvio, já sabe disso. É uma forma efetiva para conseguir resultados em projetos ou problemas complexos. Então, ele quer ter resultados em projetos e problemas complexos. É uma estrutura multidimensional. Cara, falou de estrutura que tem projeto. Ela possui órgãos permanentes. A terceira é a organização de cada projeto é temporário. Isso é uma obviedade, porque é sempre assim. Todo projeto é temporário, senão não era projeto. É a forma efetiva para conseguir resultados em projetos ou problemas complexos. Então, problemas complexos. E é uma estrutura multidimensional. Quando você junta tudo isso, você tem exatamente as características da matricial. Funcional é só por especialidades. Então, por projetos, poderia confundir, né? Mas não é só por projetos, por quê? Porque projeto não possui órgão permanente. Então, se falou que tem órgão permanente, não pode ser só por projetos. Funcionais e processos tem que ter projeto. Né? Então, não poderia ser funcional e por projetos, mas não por processo, porque processos não é temporário. Por projetos e matricial. Então, não existe uma estrutura por projetos e matricial. Por quê? Porque a própria matricial já engloba a estrutura por projetos. Então, resposta certa, letra B. Todos os conceitos bem trabalhados aí. A estrutura organizacional na qual existem os órgãos principais de trabalho, que tem vida limitada, a duração do projeto e órgãos de apoio funcional permanentes, que apoiam os projetos e as orientam a assuntos especializados, denomina-se matricial, é óbvio. Juntou por projetos com funcional, matricial. Lembrando que a matricial não é só funcional por projetos, tá? Matricial é funcional mais uma divisional,
que pode ser projetos, processos, clientes e por aí vai. Show? Muito bem, fechamos aqui a nossa lista de questões de tipos de estruturas. Percebeu? Saber o conceito, você mata a questão.